Bem-vindo a mais um vídeo, continuidade ao nosso análise de dados com o R, né? Vamos mostrar então agora um pouco da estrutura de dados, muito importante para análise de dados, né? Que é o data frame, muito similar ao data frame do Pandas, sobretudo pelo fato do Pandas ter copiado do R, né? Então é por isso que vocês vão ver que é muito similar, com pequenas distinções. Mas como eu falei, data frame é uma estrutura de dados para representar planilhas, né? Elas são estruturas de dados tabulares, compostas por linhas e colunas. Então vamos entrar aqui no nosso Jupyter Notebook para entender melhor. No R, o data frame é um caso especial das listas, onde cada componente do data frame é uma coluna. Essas colunas podem ser vistas de certa forma também como listas. Então, um data frame a gente pode dizer que são listas de listas, onde cada elemento dessa lista também é uma lista. E essas listas têm de ser de mesmo tamanho. As colunas têm de ser de mesmo tamanho, assim como no Pandas, como a gente viu, né, anteriormente. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos executar essa linha que já está executada, para executar, mas vou executar de novo. Aqui eu tenho três elementos, né? Eu estou criando uma sequência de 1 até 3 e estou falando que eu tenho três idades aqui. Se eu remover uma delas, ele vai reclamar, falando que tem diferença no número de linhas de uma coluna para outra. Então ele não permite que a gente crie colunas com tamanhos distintos. Uma vez que eu igualei os tamanhos, o erro cessou. Quando a gente dá um type off no data frame, ele fala que é do tipo listas, ou seja, os componentes delas são listas. Como eu falei, as colunas, né, são listas e a classe é do tipo data frame. Algumas funções importantes aqui são a função names, que retorna o nome das colunas, anyCall, que é o número de colunas, anyRow, que é o número, anyRows, que é o número de linhas, e o length, ele é equivalente ao anyCall. Então, o length, ele mede o número de componentes que tem. E como os componentes no data frame são as colunas, então o número de colunas é igual à quantidade de componentes. Então, length e o anyCall são equivalentes nesse caso. Tem várias formas de criar, né? Como eu mencionei no vídeo de fatores, né? Por padrão data frame, quando há uma coluna que é do tipo, que tem vários elementos do tipo string, ele automaticamente assume que aquela coluna é do tipo categórico e, portanto, transforma em um fator. Nesse exemplo aqui a gente pode ver isso. Então a gente tem uma coluna chamada id do tipo inteiro, né? Onde os seus elementos são inteiros, idade, que é do tipo numérico, e o nome, que é fator. Às vezes a gente não quer que ele transforme de forma automática strings em fatores. Por isso tem esse método, né, chamado string as factors, e a gente pode colocar ele como false. Por padrão ele é true. Uma vez que a gente roda, a gente consegue ver que a coluna nome agora é char characters, que é o string do R. Tudo é string. Beleza, quando usar fatores e quando não usar, quando usar strings? Como eu havia mencionado no vídeo de fatores, só faz sentido você usar fatores quando
há, de fato, uma quantidade finita de possibilidades, ou seja, é limitado as possibilidades dos seus valores em string. Por exemplo, gênero, que é só masculino ou feminino, ou estado civil, que tem no máximo 10 estados civis. Só vou... Então, por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de registros no meu data frame, né? Que eu só tenho 2, mas vamos supor que eu tivesse 1 milhão de registros e 1 milhão de nomes distintos, é plausível existir. Então não faz sentido eu criar para a coluna nome, né? Não faz sentido que a coluna nome seja um fator, porque eu só usaria o fator para quê? Para economizar memória. Porque no final das contas ele vai pegar cada possibilidade e gerar um nível do meu fator, e os valores de fato ele vai armazenar como IDs, né, para os meus níveis. Se todos os meus níveis forem iguais, se todos os meus níveis, se todos os meus elementos forem únicos, então eles vão gerar cada um dos 1 milhão lá de exemplos de entradas, né, de nomes, valores aqui da minha coluna, vão ser um nível do fator. Então, para isso, eu vou ter um ID diferente. 1 milhão de IDs diferentes, 1 milhão de níveis diferentes. Ou seja, eu vou estar armazenando muito mais do que eu preciso na memória. Vamos dizer assim, o dobro do que eu preciso. No caso do sexo, né, eu estaria armazenando de fato feminino e masculino uma vez cada um, ou seja, eu estaria guardando essa string, duas strings, e o restante tudo seria armazenado em forma de inteiro, que dependendo do tamanho das strings, né, que descrevem os níveis do fator, ou seja, as possibilidades, né, o domínio da sua variável categórica, pode ser um fator de economia gigantesco de memória, né, dependendo da quantidade. Então, você tem que ponderar isso na hora de utilizar string as a factor ou não. Beleza. A gente também viu lá no Pandas as formas de lidar com valores faltantes, né? Lá no Pandas você consegue usar a função fillNA. No caso aqui do R, nós teremos de utilizar a função isNA, que verifica, dado, né, não funciona só para data frames, eu posso usar para uma sequência qualquer. Ele vai retornar verdadeiro se aquela posição se aquele elemento numa dada posição é nulo, not a number, false, caso contrário. Então, por exemplo, aqui 21 não é not a number, então ele retorna falso. NA é not a number, então é true. E 22 não é, então é false. A gente vai utilizar isso, né? A gente pode utilizar com as colunas do nosso data frame, acessando, por exemplo, como a gente viu o acesso na matriz, né? Então, se a gente passa entre colchetes e passar vírgula alguma coisa ou antes da vírgula alguma coisa, esse alguma coisa antes da vírgula aqui representa as colunas, né? Desculpa, as linhas. Então, se eu não passar nada, se eu passar só colchete, vírgula, colchete, eu estou falando, pegue qualquer linha e qualquer coluna. Vai me retornar o data frame completo. No caso, se eu passar depois da vírgula o nome da coluna, então essa idade, ele vai me retornar os elementos daquela coluna. E com isso, então, eu posso, né, aplicar algum método vetorial aqui, porque é um vetor no final das contas,
Só que quando eu faço isso e tem algum elemento not a number, né, por exemplo, o min, que ele vai me retornar um not a number. Por quê? Né, se eu somo qualquer coisa a not a number, então se eu somar 21 a not a number, o resultado é not a number. E vocês sabem que a média é a soma de todos os valores, né? É a soma de todos os valores dividido pelo total. Para isso eu preciso usar então o método isNA para identificar quais são os not a numbers e removê-los da minha coluna e assim poder operar sobre só os números, sobre apenas os números que não são nulos, not a number. Para isso é só eu negar o valor, né? Como a gente está aqui nesse exemplo aqui de baixo. Deixa eu remover esse aqui para não gerar confusão. Exemplo aqui de baixo, eu estou falando assim, neg is not a number, ou seja, tudo aquilo que for not a number vai ser falso e o que não for vai ser verdadeiro. Ou seja, eu quero manter os que não forem, então eu quero que eles sejam verdadeiros. E eu posso chamar, então, né, como fosse uma expressão booleana, desculpa, expressão não, usar a indexação booleana que a gente viu anteriormente, né, onde for verdadeiro ele mantém, o que for falso ele remove, ele filtra, né. Então, eu quero as linhas nas quais os valores na minha coluna idade não são nulos, retorne isso para mim. Então ele retornou aqui para mim, né? Onde os valores não são nulos. E se eu aplicar a média sobre isso, vai me retornar a média verdadeira sem a interferência do valor nulo, né? Muitas vezes você quer alterar esse valor nulo. Por exemplo, eu quero pôr ou um valor fixo, por exemplo, 10, ou então eu vou lá e vou pôr a média. Né? Vou pegar a média de todos os valores não nulos e vou atribuir aos valores nulos essa média. É uma forma de chamado imputar valores faltantes. Muitas vezes não é muito bom, não é um bom método para fazer, mas quebra galho. Então aqui eu estou fazendo, tirando a média de todos os valores não nulos de idade, da minha coluna idade, e vou atribuir aos valores nulos. Então, tudo que for nulo aqui, isso aqui vai ser verdadeiro, e os que não forem nulo vai ser falso. Vou atribuir só a média só aos valores nulos. Então, se a gente olhar aqui embaixo, o resultado é 21 aqui. Antes, Dória Silva era nulo, e agora ele recebeu a média, né, de idade do meu conjunto de dados. Aí já é um exemplo que a média não faz muito sentido. Né? Imagina você ter um conjunto de dados. É lógico, né, que é um pontapé inicial bom se você tem uma quantidade de números faltantes baixo em relação à quantidade de valores que que não estão faltando. Por exemplo, se você tem de fato, você tem uma base de dados de 1 milhão de pessoas e 10 pessoas estão com valores das suas idades nulas, então é razoável você pegar a média de todos os outros e imputar, né? Atribuir a essas pessoas que não têm valores faltantes. Ou então você também pode jogar fora essas pessoas, dependendo da sua análise, né? Mas é uma forma de tratar isso. Algo muito importante também, né, é ler os dados, né? É ler esse conjunto, esse data frame a partir de dados. Seja eles através de
de um arquivo ou então de de um banco de dados. Até agora eu só mostrei como colocar valores na mão, né? Isso é inviável. Muitas vezes a gente quer ler de um conjunto de dados. Assim como lá no Pandas, um formato de arquivo muito utilizado, né? Não é só no Pandas não, mas de um modo geral é o CSV. E assim como lá no Pandas, agora sim, para ler um arquivo CSV, usa-se a função readCSV. Né? A gente pode ver aqui alguns o seu modo de uso. Então, o argumento file é obrigatório. Tem header, que por padrão é falso, é true, na verdade. Então, ele significa que a primeira linha do CSV vai ser utilizado como cabeçalho. A gente não quer isso, que vocês lembram que esse arquivo não tem cabeçalho. Vou ter que pôr na mão depois o nome das colunas. O separador é vírgula, comma, separate values, é o significado de CSV, portanto é separado por comas, por padrão, desculpa, por vírgulas, por padrão, entre outros atributos que vocês podem ler depois aqui para que serve, né? Então eu estou lendo aqui o meu conjunto de dados da flor íris com o header igual a falso. Eu estou falando assim, não pegue a primeira linha como cabeçalho, porque ela é dado, não é cabeçalho. Estou falando que a separação é por vírgula, mas eu poderia omitir, porque já por padrão é por vírgula, então vou omitir. E assim como no Pandas, né, tem a função head, que imprime, no caso aqui são as 6 primeiras, né, mas eu posso alterar esse comportamento padrão utilizando o argumento n, quero 10 primeiras. A função tail, que imprime as 6 últimas, os 6 últimos elementos. Eu poderia também mudar esse comportamento para imprimir, por exemplo, os 10 últimos elementos, certo? Mas é igual o pandas. Difere um pouco aqui do pandas é a função summary, que é a mesma, tem o mesmo funcionamento que a describe do pandas. Ele dá umas estatísticas básicas sobre o conjunto de dados. E por padrão ele já consegue dar tanto de funções de variáveis, de colunas categóricas ou numéricas. No caso a gente tem as 4 primeiras colunas são numéricas, então ele dá estatísticas que mostram um pouco da distribuição dos dados. Então ele tem valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo para todas essas colunas. E no caso da categórica ele só dá informação da frequência de cada valor categórico. No caso que a gente tem 50 valores para cada uma das espécies. Então tem 50 cetosas, 50 versicolors e 50 virgínicas. No caso desse exemplo que o meu CSV não tem coluna, não tem o nome das colunas, né? Não tem cabeçalho, eu posso utilizar lá call names, lembra call names lá das matrizes que a gente viu no primeiro vídeo, né? Dessa parte de R. Então a gente pega call names, passa como parâmetro o nosso data frame e atribui valores novos, os quais a gente quer. Eu utilizei os que estão lá na documentação da Floriris no site lá. Eu poderia usar outros que eu quisesse, né? Eu quero manter a lógica certa, né, das colunas. Eu quero saber o que cada coluna faz, então eu vou manter o que eu peguei na documentação lá. Se a gente rodar aqui, né? Já estava rodado, mas estou rodando novamente. Então a gente tem as colunas aqui agora. Deixou de ter nomes como V1, V2, V3, V4, V5. Agora para os nomes certos e legíveis dos quais a gente consegue entender, né? Que a gente consegue entender que essa aqui é a coluna que tem os valores das medidas do comprimento da sépala, aqui é da largura da sépala, aqui é da comprimento da pétala, aqui é a largura da pétala, e aqui são a qual espécie cada uma dessas linhas, né, que representam uma flor pertence. Bem similar, no final das contas, ao Pandas Data Frame. E a indexação? Então tem
duas formas de indexação possíveis. Uma é como é feita a indexação nas listas. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, o nome da minha coluna entre colchetes, né, eu vou obter os valores da minha coluna. Se eu pegar o tipo, ele está me retornando uma lista, né? Desculpa, me retornou um subdata frame contendo apenas uma coluna. E então eu consigo manipular isso aqui como fosse um data frame mesmo. Ou então, se eu quisesse, né, eu poderia usar a indexação com duplo colchetes. Sepal length. E ele me retornaria então um vetor. List não, se eu dar um type off aqui, a gente vai ver que o tipo é double, né? Gente, class é numérica, mas é um vetor. A gente consegue acessar cada elemento do vetor se a gente colocar vou acessar o primeiro elemento aqui. Ups. Deixa eu tirar isso aqui. A indexação é a partir de 1, né? O primeiro elemento, como fosse um vetor mesmo. Posso fazer slicing aqui. Slicing. Eu posso acessar utilizando cifrão também, que é equivalente, no final das contas, a usar duplo colchete. E acessar como fosse uma matriz também. Né? Te dá a oportunidade, como a gente já viu um pouco lá em cima, né? Que a gente consegue acessar como fosse uma matriz. Então, colchete I vai receber dois números ou duas sequências, ou um número, uma sequência, né? Que estou nesse exemplo. O primeiro elemento, a primeira sequência diz respeito a quais linhas eu quero e aqui quais colunas eu quero. Eu posso passar um valor, uma expressão booleana sobre alguma das colunas para filtrar. Então aqui eu estou filtrando, eu quero todas os elementos, não, todas as flores que o comprimento da sépala seja menor do que 5. Então, rodando isso aqui, ele vai me retornar com todas as colunas, né? Se eu quisesse alguma coluna específica, quero só a largura da pétala. Eu passo aqui. Você viu que eu escrevi errado o nome e não deu erro? Muito difícil o R dar erro, né? Ele é muito... Escrevo o nome errado. Deixa eu copiar da coluna aqui que eu não tô sabendo copiar, vai fazer não. Ah, não tem pétala não, ó, gente. Fiz errado aqui, ó. Ela tá separada duas vezes. Aqui era a pétala. Então agora... Petal width. Só que era largura, né?
viu que ele me retornou um vetor, né? Se você quiser forçar, tá até aqui embaixo o exemplo, mas eu já vou enganchar no exemplo aqui. Se você quiser forçar que o retorno seja, quando você está pegando uma coluna só, seja um data frame, você pode usar o terceiro elemento aqui do colchete, o terceiro argumento, que é o drop. Então você pode falar drop igual a false, ele vai retornar em formato de data frame, vai retornar um sub-data frame. Às vezes você faz mais sentido manipular um data frame. É o exemplo, aqui tem o exemplo seguido. E para alterar, né, os valores é muito similar à matriz, então você passa nesse exemplo aqui eu estou alterando na linha 1 só o valor da coluna petal length. Então anteriormente aqui eu imprimi antes de alterar. Petal length é 1.4 e eu alterei para 2, é simplesmente eu passar um valor aqui que ele altera. Correto? Além disso, né, você pode querer adicionar componentes. O que que significa, né? O RBind funciona parecido com concatenate ou então o vertical stack do pandas, né? No qual você quer concatenar ou uma linha, né? Ou então um outro data frame no eixo no eixo vertical, né? No eixo das linhas. Então você quer pegar e colocar um data frame em cima do outro ou um embaixo do outro. Nesse caso aqui eu estou adicionando uma linha sobre o meu data frame original, que vocês podem ver que é essa linha nova aqui, com os valores, ó, os valores batem. Eu acabei de adicioná-la. Antigamente a primeira linha era essa. Essa aqui. É o cbind. Eu poderia também utilizar para incorporar uma nova coluna. Ou então, tem algo mais fácil, que é você, mesmo não existindo essa coluna, não existe. Apesar que aqui a impressão é o resultado, né? Mas a coluna anterior, o data frame anterior só tem 5 colunas. Se eu quiser criar uma coluna nova, eu posso usar o cifrão aqui, o nome da coluna nova que eu estou inventando. Chama novo. Vou pôr nova, na verdade. Nova, coluna nova. E passar um valor. Isso significa que ele vai pegar esse valor e vai criar para cada linha uma coluna com valor A. Se eu rodar aqui, ó. Além de passar o mesmo valor, eu também poderia passar um inteiro aqui, ter tudo 1. Eu posso passar uma sequência de valores. 1 até 50, por exemplo. Até 150. Opa, 151. Porque tem 151 valores agora. Além disso, eu poderia fazer uso do broadcasting aqui. Só não tem um número 151 aqui. Eu vou
só iniciar o data frame aqui. Iniciei data frame. Poderia fazer uso do broadcasting. Como é que funciona esse broadcasting? Vou dar um exemplo aqui. No R, no Pandas também funciona. Desculpa, no NumPy também funciona. No Python também. Tem um mecanismo de broadcasting para essas bibliotecas de vetorização. O que significa? Por exemplo, imagina que você tem um vetor do tipo esse aqui, por exemplo, 4, 5, 6. Se você fizer uma soma de um vetor com dimensões menores, isso aqui não vai dar erro. O que aconteceu? Por debaixo dos panos, o R converte o menor dos vetores, no caso é o 3 e 5 aqui, nesse array aqui, até completar o tamanho do outro array. Então é como eu tivesse, no final das contas, criado um array desse tipo, desse tamanho aqui, né, com 4 elementos, sendo que os elementos são 3 e 5, 3 e 5. Então se a gente ver aqui, ó, eu somei o primeiro elemento aqui com 4 dá 3, o segundo com 5 dá 10, o 3 com 6 dá 9 e o 5 com 7 dá 12. Isso é o broadcasting. Ele funciona também para os data frames. Por exemplo, se eu quisesse aqui de 50 e 50, né, os valores de nova reiniciasse, então ele vai fazer dos primeiros 50, vai variar de 1 a 50, do 51 até o 100 vai variar de novo de 1 a 50, o valor, né, de nova, e de 50, ó, de 101 até 150 também vai começar de 1 até 50. Por isso que a gente pode ver aqui que o último elemento, que é o 150, é 50. Ele fez esse broadcast, é como ele tivesse, então, por debaixo dos panos, criado, para mim, um vetor 150. Né? 150 e 150. É como eu tivesse feito isso aqui para mim, debaixo dos panos. Quando eu faço aqui, estou falando para ele fazer o broadcasting para mim. Isso funciona, o broadcast funciona para as matrizes também, para o vetor, né, como eu mostrei acima, para as listas. Esse é um mecanismo muito interessante do R, né? No final de contas, quando você está somando um escalar, por exemplo, 4 no vetor aqui, por baixo dos panos o R está convertendo esse 4 para um vetor desse tipo também, né? Ele está fazendo um broadcasting também. Espero que tenha ficado claro, né? E por fim, remover componentes. A gente pode remover componentes, assim como na lista, né? Ou nos fatores também, né? Atribuindo o valor nulo a alguma coluna. Então, por exemplo, vamos remover a coluna nova aqui. Nova. Coluna nova. Tchau, tchau, coluna nova. Species. Tchau, tchau, coluna species. Então,
Espero que tenha dado para compreender um pouco sobre data frames. É muito similar ao do Pandas e vice-versa, né? Pois o Pandas, na verdade, que copiou o data frame do R. Então, Pandas data frame que é muito similar ao do R. Espero que tenha dado para compreender. Então, até o próximo vídeo.